10 horas em ponto agora. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Hit TV. E eu começo essa edição com um destaque internacional. Bahia Blanca, no sul da província de Buenos Aires, foi atingida por fortes inundações de tempestades após tempestades na sexta-feira. A cidade tem um triste histórico de catástrofes climáticas e a última foi em dezembro de 2023. Pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 1.000 foram evacuadas devido a fortes chuvas em Bahia Blanca, cidade portuária argentina ao sul da província de Buenos Aires. As chuvas de sexta-feira inundaram casas e hospitais, destruíram estradas e levaram autoridades a cortar o fornecimento elétrico por precaução. A prefeitura desta cidade de 350 mil habitantes, localizada a 600 quilômetros ao sul da capital, não descartou que mais mortes sejam registradas nos próximos dias. O governo nacional disponibilizou forças federais que ajudaram com botes infláveis aos afetados, além de autorizar uma ajuda para reparar danos equivalentes a mais de 50 milhões de reais. Mais de 400 milímetros de chuva caíram sobre a região em 8 horas na sexta-feira. O acumulado é o dobro da média histórica, de acordo com dados oficiais. A empresa de eletricidade local restabeleceu o serviço a 30 mil usuários e continua a trabalhar para levar energia para o restante da cidade. Bahia Blanca tem um triste histórico de catástrofes climáticas, a última em dezembro de 2023, quando um temporal com fortes ventos deixou 13 mortos, casas destruídas e grandes danos à infraestrutura. E o Japão vai leiloar arroz de suas reservas de emergência para conter o aumento do preço do alimento, que é muito consumido no país. Em um ano, o produto aumentou quase 100%. O governo do Japão iniciou um leilão incomum de suas reservas de emergência de arroz para tentar conter o aumento dos preços do alimento essencial no país. A escassez do grão, provocada por fatores como as colheitas ruins devido ao calor excessivo, provocou o aumento de quase 100% dos preços em um ano. Além disso, analistas acreditam que algumas empresas guardam seus estoques à espera do momento oportuno para a venda. E para piorar o cenário, o governo emitiu um alerta em agosto sobre um possível mega terremoto, o que provocou compras de arroz motivadas pelo pânico. O Japão armazena quase 1 milhão de toneladas de arroz para emergências. O país recorre às reservas em caso de desastres, mas esta é a primeira vez que são utilizadas devido a problemas na cadeia de abastecimento. O Ministério da Agricultura deve escolher até quarta-feira as empresas que receberão 150 mil toneladas de arroz e o grão leiloado deve chegar às lojas até o final de março. O Ministério informou que pode liberar outras 60 mil toneladas, se considerar necessário. E agora a notícia do Brasil. Agora é lei. Atenção, cirurgiões plásticos são obrigados a garantir êxito nos procedimentos estéticos solicitados pelos pacientes. Se isso não acontecer, o médico terá de indenizar o paciente que não ficar satisfeito com a plástica. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, emitiu uma decisão de jurisprudência que presume a culpa do médico quando o resultado não for harmonioso em cirurgias plásticas não reparadoras, aquelas que são feitas apenas por estética. Uma decisão de jurisprudência é a consolidação de um entendimento geral que já havia sido adotado em outras decisões judiciais. Na prática, isso significa quando a pessoa quer melhorar a sua aparência e o médico se compromete a chegar no resultado desejado, literalmente, o profissional acaba gerando uma obrigação de resultado. A presunção de culpa indica que mesmo que o profissional tenha utilizado as melhores técnicas, seguido todos os protocolos e não ter cometido negligência ou erro, ele ainda pode ser culpabilizado se o resultado final não for o esperado. Essa decisão vai de encontro com os posicionamentos do Conselho Federal de Medicina, CFM, e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP, que concordam que a responsabilidade médica é de dispor das técnicas eficazes e do correto desenvolvimento das mesmas.
Para especialistas em direito médico em quase todas as especialidades, o médico responde por uma obrigação de meio, ou seja, ele tem o dever de utilizar os melhores recursos disponíveis para tratar aquele paciente. Porém, esse entendimento não é válido quando se trata de procedimentos estéticos. Na prática, isso significa que não basta o próprio paciente estar insatisfeito com o resultado, mas é necessária a análise de uma série de avaliações de pessoas diferentes para se chegar a um consenso sobre a desarmonia. Para a SBCP, a insatisfação pelo resultado deve levar em conta a complexidade da cirurgia e as questões individuais de cada caso, que inclusive podem não ter relação com o procedimento em si. Um resultado desarmonioso pode ser totalmente ajustável e não cabe ao médico uma condenação. Com esse risco de maior vulnerabilidade dos médicos, há algumas medidas que podem ser tomadas para que esses casos sejam evitados, como registros em prontuários, com fotos de antes, durante e depois da cirurgia, o desenvolvimento de um termo de consentimento bem rígido, expondo ao paciente de que aquela expectativa que ele tem pode não ser atingida, ou seja, conscientizar o paciente de que um procedimento estético tem suas limitações. E eu fico por aqui. Outras informações você confere logo mais na edição das 11. E eu espero por você no Redação Hit às 11h30 em ponto. Até já.